Geologia do Petróleo, Aula 1, Introdução. Este vídeo está incluso em um conjunto de mini-aulas que abordam o tema Geologia do Petróleo, tópico que serve aos cursos de Geologia, Geofísica, Engenharia de Minas, Engenharia de Petróleo e outros cursos das áreas afins. Mas o que vem a ser Geologia do Petróleo? Geologia do petróleo é a aplicação conjugada da ciência e da técnica das mais variadas subdivisões da geologia, devidamente assistidas por outras ciências e técnicas conexas, à busca ao petróleo, quer no que diz respeito à exploração e o uso, bem como nos estudos de pesquisa sobre a natureza, a origem e as composições distintas de diversos petróleos. No sentido etimológico da palavra, petróleo significa petra, óleo, ou seja, óleo encontrado na rocha. Trata-se de uma mistura de hidrocarbonetos, parafínicos, naftênicos e aromáticos em proporções variáveis, contendo como impurezas compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. O petróleo é gerado em subsuperfície em rochas denominadas geradoras. Em seguida ele migra para rochas sobrejacentes pelos poros ou falhas geológicas, caso haja permeabilidade no meio. O petróleo migra até ficar aprisionado por uma armadilha geológica ou pode dispersar nos sedimentos ou até mesmo chegar à superfície na forma de exudações. Quando ele é aprisionado numa armadilha geológica, a gente chama o local que ele fica acumulado de rocha reservatório. E a rocha ou a condição que impede que ele saia dali de rocha selante. Em relação à origem do petróleo, existem duas teorias que foram bastante debatidas na academia durante o século XX, sendo elas a teoria inorgânica, que considera que o petróleo é gerado nas profundezas da crosta terrestre próxima ao manto e migra para as rochas de camadas mais superiores da crosta terrestre. A outra é a teoria orgânica, que considera que o petróleo é gerado a partir da decomposição de matéria orgânica na crosta terrestre. Ambas teorias têm pontos favoráveis e desfavoráveis. Contudo, a teoria orgânica é a mais aceita atualmente. Os principais pontos favoráveis da teoria de origem inorgânica são: o primeiro são os campos gigantes, ou seja, regiões de grande acúmulo de hidrocarboneto na crosta terrestre. Segundo a teoria, não seria possível em um único local e em um único período geológico ter vida suficiente para se acumular tanta matéria orgânica que fosse o suficiente para gerar tanto petróleo. Outro ponto positivo da teoria é a presença de hidrocarbonetos em meteoros. Acredita-se que não existe vida ou histórico de vida em corpos estelares como meteoros. Como então se formou hidrocarbonetos nesse contexto? Outra questão é que a composição dos meteoros do tipo condrito é próxima à composição do manto terrestre. Outro ponto positivo são os diamantes. Bom, o diamante é um cristal sob uma forma alotrópica de carbono e é formado em elevadas profundidades na crosta terrestre, ou seja, próximo ao manto. Desta forma, está comprovada a possibilidade de se encontrar hidrocarboneto em elevadas profundidades na crosta terrestre. O quarto ponto positivo da teoria inorgânica é que a quase totalidade dos reservatórios de petróleo
se encontram em bacias sedimentares tectônicas, ou seja, em regiões onde houve afinamento crustal e ascensão do manto. Assim, regiões onde o manto está mais próximo da superfície, o que reforça a teoria de que a fonte do petróleo estaria próxima dos limites do manto e a crosta. Outro ponto positivo da teoria é que foram encontrados depósitos de petróleo em regiões que tiveram um grande período geológico sem vida. Como então explicar a formação de matéria orgânica nessas regiões? Por último, temos a presença de metais na composição de hidrocarbonetos, ou seja, do petróleo, que pode indicar a afinidade com a composição crustal nas proximidades do manto. Em relação à teoria orgânica, muitos dos pontos apresentados que defendem a teoria inorgânica são contestados. Os principais pontos favoráveis à teoria orgânica são, em primeiro lugar, os compostos aromáticos, que eles estão presentes no petróleo e eles são típicos de matéria orgânica. Outro ponto positivo da teoria é a variação da composição do hidrocarboneto em curtas distâncias entre rocha e reservatório. Isso, se a fonte era mantélica, é uma fonte profunda, isso seria difícil de acontecer. Então, numa grande distância, só teria um tipo de hidrocarboneto. Outro ponto positivo da teoria orgânica é que boa parte dos depósitos de hidrocarbonetos se encontram em rochas de idade cenozoica, ou seja, em coberturas cenozoicas na crosta terrestre. Então, essa relação da idade geológica e dessa janela de tempo geológico onde se encontram os depósitos bota em questionamento a origem mantélica dos depósitos de hidrocarboneto. Mais um ponto positivo da teoria orgânica é que a quase totalidade dos reservatórios de petróleo estão localizados em rochas sedimentares. Existe um caso na Sibéria que teria um reservatório numa fenda de rochas cristalinas, mas questionam que esse reservatório teria sido proveniente de uma migração de um outro reservatório de rochas sedimentares. Enfim, se a origem é da profundidade da crosta próxima ao manto, teria fontes em rocha cristalina. Isso seria normal. Mais um ponto seria a abundância de vida marinha, né? Não somente os peixes e determinadas faunas marinhas, que já são por si só abundantes, mas o que seria uma fonte mais abundante ainda seria as algas marinhas, plânctons. Isso daria justificativa para a produção de campo gigante, produção de matéria orgânica em grande quantidade num curto intervalo de tempo e geológico na mesma região. Possibilitaria a formação de campos gigantes, matéria orgânica suficiente para formar os campos gigantes. Mais um ponto positivo da teoria é que já se sabe que é possível produzir hidrocarboneto a partir da decomposição em laboratório, de um processamento em laboratório de alguns animais. A Alemanha nazista mesmo obteve óleo a partir de peixe, né, que serviu como combustível para veículos. A ideia na época não foi à frente porque se gastava muita energia para produzir. Por fim, se sabe também que a fotossíntese produz hidrocarboneto. Então, é mais um reforço à teoria orgânica. Dentre vários, eu citei aqui apenas os principais, de modo que ela acaba sendo a mais aceita na academia atualmente. Bom, pessoal, é isso aí, a aula chegou ao fim. E quem gostou da videoaula,
dá uma curtida aí. Logo mais a gente vai ter um próximo módulo, vai ser uma coletânea com vários módulos só falando de geologia do petróleo. E quem tiver afim se inscreve no canal que logo a gente está publicando as próximas aulas. Grande abraço aí a todos.